Asa marchava para onde sua imaginação ditava. Rindo e brincando com um e outro dos membros do safari, a personificação da boa natureza que permeava toda a comitiva e que se manifestava constantemente pelo riso e canto dos homens. Era evidente que Lord Passmore era um viajante africano experiente que sabia qual tratamento dispensar aos seus seguidores. Com diferente, de fato, este safari bem organizado, de outro que lutava para subir as encostas íngremes de Ginzes, a poucos quilômetros a leste. A coluna se estendia por uma milha completa, com os ascaris se espalhando entre os carregadores, enquanto os dois homens brancos que os acompanhavam avançavam muito à frente, com um único rapaz e um portador de armas. Nossa! Observou o artilheiro. Você escolheu um negócio péssimo. Eu poderia ter ficado em casa e escalado a fachada do Hotel Sherman, se quisesse escalar, e sempre estaria a uma cusparada de comida e bebida. Oh, não poderia, disse Lafayette Smith. Por que não? Quem me impediria? Seus amigos. Os policiais. É verdade, mas não os chame de meus amigos aqueles vagabundos. Mas aonde o senhor pensa que está indo? Acredito perceber nesta cordilheira evidências de soerguimento por compressão horizontal, respondeu Lafayette Smith, e desejo examinar as indicações superficiais mais de perto do que é possível fazê-lo à distância. Portanto, devemos ir às montanhas, uma vez que elas não virão a nós. E o que isso lhe traz? Questionou Gunner Patrick. Nem um centavo. É um golpe. Lafayette Smith riu com boa natureza. Eles atravessavam uma área de pastagem por onde serpenteava um riacho de montanha. Ao redor, havia uma floresta. Este seria um bom acampamento, disse ele, a partir do qual poderíamos trabalhar por alguns dias. Você pode caçar, e eu darei uma olhada nas formações nas proximidades. Depois, seguiremos viagem. Para mim, está tudo bem, respondeu o artilheiro. Estou farto de escalar. Suponha que o senhor permaneça no safari e mande montar o acampamento, sugeriu Smith. Subirei um pouco mais com meu filho para ver o que consigo observar. Ainda é cedo. Ok. Assente o artilheiro. Vou estacionar a multidão perto daquelas árvores. Não se percam, diga-se de passagem. É melhor levarem meu guarda-costas com vocês, acrescentou, acenando na direção de seu portador de armas. Não vou caçar, respondeu Smith. Não precisarei dele. Então, pegue minha vara aqui. O artilheiro começou a desabotoar o cinto da pistola. Você pode precisar disso. Obrigado. Tem uma, respondeu Smith, tocando em sua .32. Nossa, você não chama essa coisa de vara, não é? Questionou o artilheiro, com desprezo. É tudo o que preciso. Estou procurando pedras, não problemas. Vamos, Obambi. E ele fez sinal para que seu menino seguisse, enquanto começava a subir a encosta em direção às montanhas mais altas. Nossa, murmurou o artilheiro. Já vi pipis que não eram tão malucos quanto aquele sujeito, mas, acrescentou, ele é um cara legal. No fim das contas, é impossível não gostar dele. Em seguida, voltou sua atenção para a escolha de um local para acampar. Lafayette Smith adentrou a floresta além da campina, e aqui a progressão tornou-se mais difícil, pois o terreno elevava-se rapidamente, e a vegetação rasteira era densa. Ele abriu caminho para cima, com o bambu em seu encalço, e por fim, alcançou uma elevação maior, onde a vegetação da floresta era muito mais esparsa devido à natureza rochosa do terreno e à ausência de terra superficial. Aqui ele fez uma pausa para examinar a formação, mas apenas para seguir em frente novamente, desta vez em ângulo reto em relação à sua direção original. Assim, parando ocasionalmente para investigar, ele se moveu erraticamente para cima até atingir o cume de uma crista, de onde teve uma vista de quilômetros de montanhas acidentadas ao longe. O cânion que se estendia diante dele, separando da próxima crista, despertou seu interesse. A formação da parede oposta, ele decidiu, mereceria uma investigação mais aprofundada. Obambi havia se jogado no chão quando Smith parou. Obambi parecia exausto. Ele não estava. Ele estava simplesmente desgostoso. Para ele, o plano estava louco. Completamente louco. Sob nenhuma outra premissa Obambi poderia explicar essa escalada insensata, com uma pausa ocasional para examinar as rochas. Obambi estava certo de que poderiam ter descoberto muitas pedras ao pé das montanhas, caso as tivessem procurado, e, além disso, este Buana não caçava. Ele supôs que todos os Buanas vinham à África para caçar. Este, por ser tão diferente, deve estar louco. Smith lançou um olhar para seu filho. Foi uma pena, pensou ele, fazer Obambi subir tudo isso desnecessariamente. Certamente não havia como o rapaz auxiliá-lo, enquanto vê-lo em constante estado de exaustão reagia desfavoravelmente em Smith. É muito melhor estar sozinho. Ele se voltou para o menino. Volte para o acampamento, Obambi, disse ele. Não preciso de sua presença aqui. Obambi olhou para ele surpreso. Agora ele sabia que o Buana estava muito irritado. No entanto,
Seria muito mais agradável no acampamento do que escalar estas montanhas. Ele se levantou. O senhor não precisa de mim? Ele perguntou. Talvez ele precise de mim. A consciência de Obambi já o atormentava. Ele sabia que não deveria deixar seu Bwana sozinho. Não. Não precisarei de você, Obambi, Smith assegurou-lhe. Volte para o acampamento. Eu irei em breve. Sim, senhor. E Obambi voltou a descer a encosta da montanha. Lafayette Smith desceu para o cânion, que era mais profundo do que ele supusera, e então subiu pela encosta oposta, que se mostrou ainda mais íngreme do que parecia do cume da crista. No entanto, encontrou tanto interesse que considerou o esforço valer a pena, e estava tão absorto que não se importou com a passagem do tempo. Somente ao atingir o topo do lado oposto do cânion ele notou a diminuição da luz, prenunciando a chegada da noite. Mesmo assim, ele não estava muito preocupado, mas percebeu que escureceria bastante antes que pudesse esperar atravessar o cânion vivamente, e ocorreu-lhe que, seguindo a crista em que estava, poderia chegar à cabeceira do cânion, onde este se juntava à crista pela qual havia descido, poupando-lhe uma longa e árdua escalada, encurtando o tempo, se não a distância, de volta ao acampamento. Ao subir pela crista, a noite caiu, mas ele continuou, embora agora só pudesse tatear lentamente o caminho. E não lhe ocorreu por várias horas que estava irremediavelmente perdido. Um novo dia havia amanhecido, e a África saudou o milagre atemporal de Kudu emergindo de seu esconderijo atrás das colinas orientais e sorriu. Com exceção de alguns retardatários, as criaturas da noite haviam desaparecido, cedendo o mundo aos seus semelhantes diurnos. Tongani, o babuíno, empoleirado em sua rocha de sentinela, observava a cena e, talvez, não sem apreciação das belezas, pois quem somos nós para dizer que Deus tocou tantas incontáveis de suas obras com beleza, mas concedeu a apenas uma delas o poder da apreciação. Abaixo do sentinela, alimentava-se a tribo de Zugas, o rei. Ferozes fêmeas Tongani com seus balos agarrados às costas, quando muito jovens, enquanto outros brincavam por perto, imitando seus mais velhos na constante busca por alimento. Touros mal-humorados e viciosos, o próprio Zugas, o mais mal-humorado e vicioso de todos. Os olhos aguçados e próximos do sentinela, constantemente em alerta contra o vento, perceberam algo em movimento entre as pequenas colinas abaixo. Era o topo da cabeça de um homem. No momento, toda a cabeça surgiu, e então o sentinela viu que pertencia a um Tarmangani, mas, por enquanto, não soou o alarme, pois o Tarmangani ainda estava longe e poderia não estar vindo na direção da tribo. O sentinela vigiaria por mais um pouco e se certificaria, pois seria insensato interromper a alimentação da tribo se nenhum perigo ameaçasse. Agora, o Tarmangani estava totalmente visível. Tongani desejava poder contar com a evidência de seu olfato apurado, assim como com a de seus olhos, então não haveria dúvidas, pois, como muitos animais, os Tonganis preferem submeter todas as evidências às suas narinas sensíveis antes de aceitar o veredicto de seus olhos, mas o vento estava na direção errada. Talvez Tongani também estivesse perplexo, pois este era um Tarmangani como ele nunca vira antes, um Tarmangani que andava quase tão nu quanto o próprio Tongani, mas, pela pele branca, poderia tê-lo confundido com um Gomangani. Sendo este um Tarmangani, o sentinela procurou o temido bastão do trovão, e como não viu nenhum, esperou antes de dar o alarme. Mas, naquele momento, ele percebeu que a criatura estava vindo diretamente em direção à tribo. Tarmangani há muito tempo estava ciente da presença dos babuínos, estando a favor do vento deles, onde seu forte odor chegava às suas narinas aguçadas. Além disso, ele havia visto o sentinela quase no mesmo instante em que o sentinela o vira. Contudo, continuou a subir, balançando-se em passos fáceis que sugeriam o poder e a independência selvagem de Numa. O leão. De repente, Tongani, o babuíno, saltou para os pés, emitindo um latido agudo, e instantaneamente a tribo acordou para a ação, subindo pelas baixas falésias ao pé das quais estavam se alimentando. Ali, viraram-se e enfrentaram o intruso, latindo em desafio enquanto corriam excitados de um lado para outro. Ao perceberem que a criatura estava sozinha e não portava nenhum bastão de trovão, ficaram mais irritados do que assustados, e repreenderam essa interrupção em sua alimentação. Zugas e vários dos outros touros maiores até mesmo escalaram parte da encosta para assustá-lo, mas com isso, só conseguiram aumentar sua própria raiva, pois o Tarmangani continuou a subir em direção a eles. Zugas, o rei, estava agora fora de si de raiva. Ele rompeu em fúria e proferiu ameaças. Vá embora! Ele rosnou. Sou Zugas, eu mato. E agora o estranho parou ao pé da falésia, e observou. Eu sou Tarzan dos macacos.
Ele disse: Tarzan não vem aos campos de caça dos Tongani para matar. Ele vem como amigo. O silêncio caiu sobre a tribo de Zugash, o silêncio da surpresa atordoante. Nunca antes haviam ouvido nem os Tarmangani nem os Gomangani falarem a língua do povo macaco. Eles nunca tinham ouvido falar de Tarzan dos macacos, cujo país ficava muito ao sul, mas, não obstante, ficaram impressionados com sua capacidade de compreendê-los e falar com eles. Contudo, ele era um estranho, e Zugash o mandou embora novamente. Tarzan não deseja permanecer com os Tongani, respondeu o homem macaco. Ele deseja apenas passar por eles em paz. Vá embora, rosnou Zugash. Eu mato. Eu sou Zugash. Tarzan subiu a falésia com a mesma facilidade que os babuínos. Foi a resposta dele a Zugash, o rei. Ninguém conhecia melhor a força, a coragem e a ferocidade dos tonganeses do que ele, mas sabia também que poderia permanecer neste país por algum tempo e que, para sobreviver, precisava se estabelecer definitivamente na mente de todas as criaturas inferiores como alguém que caminhava sem medo e a quem era prudente deixar em paz. Latindo furiosamente, os babuínos recuaram, e Tarzan alcançou o cume da falésia, onde viu que as fêmeas e os balos haviam se dispersado, muitos deles indo mais para cima, nas colinas, enquanto os machos adultos permaneceram para contestar o caminho. Ao parar, logo após o cume da falésia, Tarzan viu-se no centro de um círculo de touros rosnando, contra a força e ferocidade combinadas dos quais ele seria indefeso. Para outro que não ele mesmo, sua posição poderia parecer precária, quase ao ponto do desespero, mas Tarzan conhecia bem os povos selvagens de seu mundo brutal para esperar um ataque não provocado, ou uma matança por amor à matança, como somente o homem, entre todas as criaturas do mundo, habitualmente comete. Ele também não ignorava o perigo de sua posição caso um touro, mais nervoso ou desconfiado que seus semelhantes, interpreta-se mal as intenções de Tarzan e entende-se algum ato ou gesto trivial como uma ameaça à segurança da tribo. Mas ele sabia que apenas um acidente poderia precipitar uma acusação e que, se não lhes desse motivos para atacá-lo, eles o deixariam prosseguir em seu caminho sem ser molestado. Contudo, ele esperava alcançar relações amistosas com os tonganeses, cujo conhecimento do país e de seus habitantes poderia provar ser de valor inestimável para ele. É preferível que a tribo de Zugash seja aliada, em vez de inimiga, e assim, ele tentou mais uma vez conquistar a confiança deles. Diga-me, Zugash, disse ele, dirigindo-se ao babuíno reiriçado, se há muitos Tarmangani em seu país. Tarzan caça um Tarmangani mau que está acompanhado por muitos Gomangani. Eles são homens maus. Eles matam, com armas de fogo. Eles matam. Eles mataram o tonganês. Tarzan veio para expulsá-los de seu país. Mas Zugash apenas rosnou e colocou a parte de trás da cabeça contra o chão, em sinal de desafio. Os outros machos se moviam lateralmente com inquietação, seus ombros erguidos e suas caudas curvadas em ângulos tortos. Agora, alguns dos touros mais jovens apoiavam a parte de trás da cabeça no chão, imitando o desafio de seu rei. Zugash, franzindo a testa para Tarzan, ergueu e abaixou as sobrancelhas rapidamente, expondo a pele clara ao redor dos olhos. Assim, o velho rei selvagem procurou amolecer o coração de seu antagonista com a aterrorizante expressão que ostentava, mas Tarzan apenas encolheu os ombros com indiferença e seguiu em frente, como se estivesse convencido de que os babuínos não aceitariam suas propostas de amizade. Ele caminhou diretamente em direção aos touros desafiadores que se encontravam em seu caminho, sem pressa e aparentemente sem preocupação, mas seus olhos estavam estreitos e vigilantes, todos os seus sentidos em alerta. Um touro, com as pernas rígidas e arrogante, afastou-se a contragosto, mas outro manteve-se firme. Ali, o homem macaco sabia que o verdadeiro teste viria, aquele que decidiria a questão. Os dois estavam próximos, face a face, quando, subitamente, irrompeu dos lábios do homem fera um rosnado selvagem, e simultaneamente, ele investiu. Com um rosnado de resposta e um salto felino, o babuíno saltou para o lado, e Tarzan passou além da borda do círculo, vitorioso no jogo de blefe que é jogado por toda a ordem de ser vivo suficientemente avançada na escala da inteligência para possuir imaginação. Observando que o homem-coisa não seguiu as fêmeas e os balos, os touros contentaram-se em ladrar insultos e fazer gestos desfavoráveis à sua figura em retirada, mas tais atos não ameaçavam a segurança, e o homem macaco ignorou o ponto propositalmente. Ele se afastará das fêmeas e de suas crias, com a intenção de contorná-las, em vez de precipitar um ataque genuíno ao parecer ameaçá-las, e assim seu caminho o levou à beira de uma ravina rasa, para a qual, desconhecido tanto de Tarzan quanto dos Tongani, uma jovem mãe havia fugido com seu pequeno balu. Tarzan ainda estava totalmente visível para a tribo de Zugash, embora apenas ele pudesse ver a ravina, quando, subitamente, três coisas ocorreram.
destruindo a paz que parecia vivamente descer sobre a cena. Uma corrente de ar errante subia da espessa vegetação abaixo dele, trazendo o cheiro de cheta. A pantera, um babuíno, soltou um grito de terror, e, olhando para baixo, o homem macaco viu a jovem fêmea, seu balu agarrado às suas costas, fugindo para cima em direção a ele com a selvagem cheta em perseguição. Como Tarzan, reagindo instantaneamente à necessidade do momento, saltou para baixo com a mão espalmada e a lança lançada para trás. Os touros de Zugas correram para frente em resposta à nota de terror na voz da jovem mãe. De sua posição acima dos atores nesta súbita tragédia da natureza selvagem, o homem macaco podia ver a pantera sobre a cabeça do babuíno. Percebendo que a fera alcançaria sua vítima antes que o socorro pudesse chegar, arremessou sua lança na vã esperança de deter o carnívoro. Nem que fosse por um momento. O elenco era um que apenas uma mão experiente ousaria tentar, pois o perigo para o babuíno era quase tão grande quanto aquele que ameaçava a pantera. Caso a pontaria do homem macaco não fosse perfeita. Zugas e seus touros, galopando desajeitadamente para a frente, chegaram à beira da ravina a tempo de ver a lança pesada passar rente à cabeça da fêmea, por uma margem de poucos centímetros, e enterrar-se no peito de Cheta. Em seguida, desceram a encosta, uma matilha rosnando e mordendo, e com eles foi um visconde inglês, para cair sobre uma pantera surpresa e enfurecida pela dor. Os babuínos saltaram para atacar seu inimigo hereditário e saltaram para fora novamente, e o homem-fera, tão rápido e ágil quanto eles, saltou e golpeou com sua faca de caça, enquanto o gato frenético avançava para cá e para lá, primeiro contra um atormentador e depois contra outro. Duas vezes aquelas garras poderosas e rasgantes atingiram seu alvo, e dois touros tombaram, rasgados e ensanguentados, no chão, mas a pele bronzeada do homem macaco sempre escapava da fúria do felino ferido. Curta foi a batalha furiosa, ferozes os rosnados e grunhidos dos combatentes, prodigiosos os saltos e pulos das fêmeas excitadas que pairavam ao fundo. E então Cheta, empinando-se sobre as patas traseiras, atacou selvaticamente Tarzan. No mesmo instante, caiu morta ao chão, fulminada pela ponta da lança que lhe perfurou coração. Instantaneamente, o grande Tarmangani, que outrora fora rei dos grandes macacos, saltou para perto e colocou um pé sobre a carcaça de sua presa. Ele ergueu o rosto em direção a Kudu, o sol, e de seus lábios surgiu o horrível desafio do macaco touro que matou. Por um momento, o silêncio se abateu sobre a floresta, a montanha e a selva. Atônitos, os babuínos cessaram seus movimentos inquietos e sua algazarra. Tarzan curvou-se e retirou a lança do corpo trêmulo de Cheta, enquanto os Tongani observavam com um novo interesse. Então, Zugas se aproximou. Desta vez, e não apoiou a parte de trás da cabeça no chão em sinal de desafio. Os touros da tribo de Zugas são amigos de Tarzan dos macacos, disse ele. Tarzan é amigo dos touros da tribo de Zugas, respondeu o homem macaco. Vimos um Tarmangani, disse Zugas. Ele possui muitos Gomangani. Há muitos bastões de trovão entre eles. Eles são ruins. Talvez sejam eles que Tarzan procura. Talvez, admitiu o matador de Cheta. Onde estão eles? Estavam acampados onde as rochas se assentam na encosta da montanha. Como aqui? Ele acenou para o penhasco. Onde? Perguntou Tarzan vamente. E desta vez o gajo indicou ao longo das colinas em direção ao sul. O sol da manhã brilhava sobre o seio de Kinneret, refletindo nas ondulações geradas pela brisa que se moviam em sua superfície como vastas companhias de soldados desfilando em revista, com suas inúmeras lanças reluzindo sob a luz solar, um aspecto deslumbrante de beleza. Mas para Lady Bárbara Collis, isso conotava algo bem diferente, um esplendor superficial que ocultava profundezas cruéis e traiçoeiras. A verdadeira Kinneret. Ela estremeceu ao se aproximar da margem, cercada pelos apóstolos, precedida por Abraão, filho de Abraão, e seguida pelos anciãos e pelos audiões. Entre eles, em algum lugar, ela sabia que estavam os 6 com sua grande rede e suas cordas de fibra. Como eram todos semelhantes a Kinneret, ocultando sua crueldade e traição sob uma fina camada de piedade. Mas ali a comparação terminava, pois Kinneret era bela. Ela lançou um olhar aos rostos dos homens mais próximos e, vivamente, estremeceu. Deus criou o homem à sua imagem, ela refletiu. Quem, então, os criou? Durante as longas semanas em que o destino o manteve nesta terra de Midian, ela frequentemente buscou uma explicação para a origem dessa estranha raça, e as deduções de sua mente ativa não se desviaram muito da verdade. Observando as características raciais exageradas de face e forma que os distinguiam de outros povos que ela havia visto, recordando sua tendência comum à epilepsia, ela concluiu que eram os descendentes consanguíneos de um ancestral comum, ele próprio um defeituoso e epiléptico. Essa teoria explicava muito, contudo, não conseguia explicar Jezabel, que insiste a ser filha de 2 dessas criaturas e que, tanto quanto sabia, nenhuma nova linhagem sanguínea jamais fora injetada nas veias dos midianitas por meio de cruzamentos com outros povos.
No entanto, de alguma forma, Lady Bárbara sabia que tal tensão devia ter sido introduzida, embora não pudesse adivinhar a verdade nem a antiguidade do fato que jazia enterrado na sepultura de uma pequena escrava. E a religião deles. Invamente ela estremeceu. Gideon da deturpação dos ensinamentos de Cristo. Era uma mistura confusa de cristianismo antigo e judaísmo ainda mais antigo, transmitida oralmente por um povo meio imbecil que não possuía uma língua escrita, um povo que confundiu Paulo, o apóstolo, com Cristo, o Mestre, e perdeu completamente a essência dos ensinamentos do Mestre, enquanto interpolava barbarismos hediondos de sua própria invenção. Às vezes, ela pensava ver nessa desviação exagerada uma sugestão de paralelo com outras seitas cristãs do mundo exterior civilizado. Mas, naquele momento, sua linha de pensamento foi interrompida pela aproximação da procissão à margem do lago. Aqui estava a rocha de lava de topo plano, de sugestão sombria e memória hedionda. Parecia uma eternidade desde que ela observara os 6 arremessarem sua vítima aos gritos da superfície desgastada, e no entanto, fora apenas ontem. Agora era a vez dela. O profeta e os apóstolos entoavam suas insensatas palavras, destinadas a impressionar os aldeões com sua erudição e a encobrir o vazio real de suas mentes, uma prática não desconhecida em seitas mais civilizadas. Ela agora estava parada sobre a superfície lisa da lava, polida por sandálias macias e pés descalços através dos incontáveis anos em que esses ritos cruéis foram ensinados às margens das águas de Kinneret. Invamente ela ouviu os gritos da vítima de ontem, mas Lady Bárbara lhes não havia gritado, nem o faria. Ela lhes roubaria, ao menos, essa satisfação. Abraão, filho de Abraão, indicou aos 6 que se aproximassem, e eles vieram, carregando sua rede e suas cordas. Aos seus pés jazia o fragmento de lava que daria peso à rede e ao seu conteúdo. O profeta ergueu as mãos acima da cabeça e o povo ajoelhou-se. Na vanguarda de suas fileiras, Lady Bárbara viu a Jezabel de cabelos dourados, e seu coração se comoveu, pois havia angústia no belo rosto e lágrimas nos olhos encantadores. Havia, ao menos, alguém capaz de nutrir amor e compaixão. Eu tenho caminhado com Jeová, exclamou Abraão, filho de Abraão. E Lady Bárbara se admirou que ele não tivesse bolhas nos pés, de tão frequentemente que caminhava com Jeová. A leveza da ideia trouxe um sorriso involuntário aos seus lábios. Sorriso este que o profeta notou. Você sorri, disse ele, com raiva. O senhor sorri quando deveria gritar e implorar por misericórdia, como os outros fazem. Por que o senhor sorri? Porque não tenho medo, respondeu Lady Bárbara, embora estivesse com muito medo. Por que não temes, mulher? Indagou o velho. Eu também caminhei com Jeová, ela respondeu. E ele me disse para não temer, porque você é um falso profeta. E silêncio, trovejou Abraão, filho de Abraão, não blasfeme mais, Jeová o julgará em um instante. Ele se voltou para os 6, para a rede com ela. Rapidamente, eles cumpriram suas ordens, e, ao começarem a balançar seu corpo para frente e para trás, a fim de ganhar impulso para o momento em que soltariam suas mãos e a lançariam no lago profundo, ela ouviu o profeta recitando suas iniquidades que Jeová estava prestes a julgar à sua maneira peculiar. Seu discurso foi pontuado pelos gritos e gemidos daqueles da companhia que foram tomados pelas garras dos ataques agora familiares aos quais Lady Bárbara se acostumara tanto a ponto de se tornar quase tão insensível quanto os próprios midianos. Do bolso, a garota retirou a pequena faca canivete que era sua única arma e a segurou firmemente em uma mão, com a lâmina aberta e pronta para o trabalho que pretendia realizar. E qual foi esse trabalho? Certamente, ela não poderia esperar infligir a si mesma a morte instantânea com aquela arma inadequada. No entanto, nos estágios finais do medo induzido pela total impotência e desesperança, pode-se tentar qualquer coisa, até mesmo o impossível. Agora, eles a balançavam para longe sobre o mar da Galileia. Os apóstolos e os anciãos entoavam seu estranho cântico em vozes excitadas até a frenesi pela iminência da morte. Aqueles que não se contorciam sobre a face rochosa do altar em meio a convulsões. De repente, veio a palavra de Abraão, filho de Abraão. Lady Bárbara respirou fundo em um último suspiro assustado. Os 6 liberaram suas posições. Um grito estridente ecoou entre os aldeões aglomerados, o grito de uma mulher, e ao mergulhar nas águas escuras, Lady Bárbara soube que era a voz de Jezabel clamando na angústia da dor. Então, a misteriosa Kinneret fechou-se sobre sua cabeça. Naquele exato momento, Lafayette Smith, mestre em artes, doutor em filosofia e doutor em ciências, tropeçava por uma encosta rochosa que delimitava a grande cratera onde se encontravam a terra de Midian e Kinneret. Ele não estava mais ciente da tragédia que se desenrolava no lado oposto daquela estupenda muralha do que do fato de estar se afastando diretamente do acampamento que procurava. Se houvesse alguém ali para lhe dizer, e se lhe tivessem dito, que estava irremediavelmente perdido, ele teria sido inclinado a contestar a afirmação,
Tão positivo estava de que estava tomando um atalho para o acampamento, que imaginava estar a pouca distância à frente. Embora estivesse sem jantar e café da manhã, a fome ainda não lhe causará nenhum incômodo, em parte devido ao fato de ter consigo um pouco de chocolate, que ajudara materialmente a aliviar suas dores, e em parte devido ao seu interesse pelas formações geológicas que prendiam a atenção de sua mente erudita, excluindo considerações materiais como fome, sede e conforto físico. Até mesmo a questão da segurança pessoal era relegada ao esquecimento, que geralmente envolvia todas as questões práticas quando Lafayette Smith estava imerso nas agradáveis águas da pesquisa. Consequentemente, ele não estava ciente da proximidade de um corpo fulvo, nem o olhar fixo e penetrante de um par de olhos cruéis amarelos esverdeados conseguiu romper a armadura de sua preocupação para perturbar aquele sexto sentido que popularmente se supõe nos alertar sobre perigos invisíveis. Mesmo que qualquer pressentimento de ameaça à sua vida ou segurança o tivesse perturbado, ele, sem dúvida, o teria ignorado, seguro na consciência de que estava adequadamente protegido pela posse de sua pistola aniquilada calibre .32. Avançando para o norte pelas encostas inferiores de uma montanha cônica, a mente do geólogo se aprofundava cada vez mais na história rochosa que a natureza havia escrito na paisagem, uma história tão emocionante que até mesmo os pensamentos sobre o acampamento foram esquecidos, e à medida que ele se afastava cada vez mais do acampamento, um grande leão o seguia. Que impulso oculto levou-o a seguir o homem-coisa? Talvez o próprio grande felino não pudesse adivinhar. Ele não estava faminto, pois havia terminado de caçar há pouco tempo, nem era um comedor de homens, embora uma combinação adequadamente equilibrada de circunstâncias pudesse facilmente inclinar a balança nessa direção. Pela fome, inevitável e recorrente, pode ter sido apenas curiosidade, ou ainda, algum motivo semelhante àquela brincadeira inerente a todos os gatos. Durante uma hora, numa seguiu o homem, uma hora de intenso interesse para ambos, uma hora que teria sido repleta de interesse ainda maior para o homem, embora menos prazerosa, caso ele compartilhasse com Numa o conhecimento de sua proximidade. Então, o homem parou diante de uma estreita fenda vertical no escarpamento rochoso que se ergue acima dele. Eis uma entrada interessante no livro da natureza. Que força titânica havia, então, fendido a rocha sólida desta imponente montanha. Possuía sua própria significância peculiar. Mas qual era ela? Talvez em outro ponto da face da montanha, que aqui se tornou íngreme, houvesse outras evidências que apontassem o caminho para uma solução. Lafayette Smith ergueu o olhar para a face da falésia que se erguia acima dele, observou à frente, na direção em que seguia, e em seguida, voltou-se para trás, na direção de onde viera, e viu o leão. Por um longo momento, os dois se encararam. Surpresa e interesse foram, sem dúvida, as emoções mais evidentes que a descoberta gerou na mente do homem. Suspeita e irritabilidade foram despertadas em Numa. Muito interessante, pensou Lafayette Smith. Um espécime esplêndido, mas seu interesse por leões era puramente acadêmico, e seus pensamentos rapidamente retornaram ao fenômeno mais importante da fenda na montanha, que agora, novamente, reivindicava sua atenção indivisa. Do que se pode inferir que Lafayette Smith era um homem extraordinariamente corajoso ou um tolo. Nenhuma das duas suposições, contudo, estaria totalmente correta, especialmente a última. A verdade é que Lafayette Smith sofria de inexperiência e falta de praticidade. Embora soubesse que um leão era, por si só, uma ameaça à longevidade, não via razão para que este leão atacasse. Ele, Lafayette Smith, não havia feito nada para ofender este, ou qualquer outro, leão. Estava cuidando de seus próprios assuntos e, como o cavalheiro que era, esperava que os outros, incluindo os leões, fossem igualmente atenciosos. Ademais, ele tinha uma fé infantil na infalibilidade de seu revólver niquelado calibre .32, caso o pior se tornasse ainda pior. Portanto, ele ignorou Numa e voltou à contemplação da intrigante fenda. Tinha vários metros de largura e era aparente até onde ele conseguia ver na face da falésia. Havia também todas as indicações de que se estendia muito abaixo da superfície atual do solo, mas havia sido preenchido por detritos trazidos pela erosão de cima. Não conseguia estimar até onde a montanha se estendia, mas esperava que ela se prolongasse e fosse aberta por uma grande distância, caso em que ofereceria um meio singular para estudar a origem desse maciço montanhoso. Portanto, com esse pensamento em primeiro plano, e o leão já relegado ao fundo obscuro de sua consciência, ele adentrou a estreita abertura da intrigante fenda. Ali, ele descobriu que a fenda se curvava gradualmente para a esquerda e que se estendia para cima até a superfície, onde era consideravelmente mais larga do que na base, proporcionando, assim, luz e ar para o interior. Radiante de entusiasmo e transbordando orgulho por sua descoberta, Lafayette escalou as rochas caídas que cobriam o chão da fenda, agora determinado a explorar a abertura em toda a sua extensão,
em seguida, retornar lentamente à entrada de maneira mais tranquila, momento em que faria um exame minucioso de qualquer registro geológico que a natureza tivesse impresso nas paredes deste majestoso corredor. A fome, a sede, o acampamento e o leão foram esquecidos. Contudo, não era geólogo. A grande fenda não despertou o entusiasmo palpitante em seu peito largo, não o fez esquecer nada, e apenas despertou sua curiosidade na medida em que o levou a especular sobre o motivo pelo qual o homem-coisa havia entrado ali. Tendo notado a atitude indiferente do homem, sua falta de pressa, Numa não pôde atribuir seu desaparecimento na boca da fenda a uma fuga. Durante toda a sua vida, as coisas fugiram dele. Sempre pareceu a Numa uma disposição injusta da natureza que as coisas buscassem, quase inevitavelmente, escapar-lhe, especialmente aquelas que mais cobiçava. Havia, por exemplo, Paco, a zebra, Ivape, o antílope, o mais tenro e delicioso de suas fraquezas particulares e, ao mesmo tempo, o mais veloz. Teria sido muito mais simples para todos se Cota, a tartaruga, tivesse sido dotada da velocidade de Paco e Paco, da lentidão de Cota. Mas, neste caso, nada indicava que o homem-coisa estivesse fugindo dele. Talvez, então, houvesse traição em andamento. Numa franziu a testa. Com muita cautela, ele se aproximou da fenda na qual sua presa havia desaparecido. Numa começava a pensar em Lafayette Smith em termos de comida. Agora, uma vez que sua longa perseguição começara a despertar em seu ventre as primeiras e tenues sugestões de fome, ele se aproximou da fenda e olhou para dentro. O Tarmangani não estava à vista. Numa não estava satisfeito, e demonstrou seu desagrado com um rosnado furioso. A 100 jardas da fenda, Lafayette Smith ouviu o rosnado e parou abruptamente. Aquele maldito leão! Ele exclamou. Eu havia me esquecido completamente dele. Agora lhe ocorreu que este poderia ser o covil da fera, um contratempo muito infeliz. Se fosse verdade, a percepção de sua situação finalmente suplantou as divagações geológicas que haviam preenchido sua mente. Mas o que fazer? De repente, sua fé em seu confiável 32 vacilou. Ao recordar a aparência da grande besta, a arma parecia menos infalível, mas ainda lhe proporcionava uma certa sensação de segurança enquanto seus dedos acariciavam sua empunhadura. Ele determinou que não seria prudente refazer seus passos em direção à entrada neste momento. É claro que o leão pode não ter entrado na fenda, ou mesmo abrigar qualquer intenção de fazê-lo. Por outro lado, ele poderia fazê-lo, caso em que um retorno à abertura poderia ser embaraçoso, se não desastroso. Talvez, se esperasse um pouco, o leão fosse embora, e nesse ínterim, decidiu ele, seria prudente afastar-se ainda mais pela fenda, pois o leão, caso entrasse, poderia não se aventurar até as profundezas do corredor. Além disso, havia a chance de que ele encontrasse algum tipo de santuário mais adiante, uma caverna, uma saliência a qual pudesse escalar. Um milagre. Nesse momento, Lafayette Smith estava aberto a qualquer coisa. E assim ele prosseguiu, escalando, rasgando suas roupas e sua carne em fragmentos afiados de rochas desmoronadas, adentrando mais profundamente neste notável corredor que parecia interminável. Diante do que poderia estar por trás dele, esperava que fosse infinito. Ele estremeceu regularmente com a expectativa, que se repetia com frequência, de se deparar com uma parede cega logo além da porção da fissura suavemente curva que se estendia em sua visão à frente. Ele visualizou o evento. De costas para o fim rochoso da rua sem saída, ele encararia o corredor, com sua pistola pronta na mão. Atualmente, o leão apareceria e o descobriria. Neste ponto, ele teve alguma dificuldade em construir a cena, pois não sabia exatamente o que o leão faria. Talvez, ao ver um homem, intimidado pelo olhar superior do olho humano, ele se retirasse apressadamente, e, por outro lado, talvez não o fizesse. Lafayette Smith estava inclinado à conclusão de que não o faria, mas, naturalmente, ele não tinha experiência suficiente com animais selvagens para se apresentar como uma autoridade no assunto. Para ter certeza, em outra ocasião, enquanto realizava trabalho de campo, ele foi perseguido por uma vaca. Contudo, mesmo essa experiência não fora conclusiva, não servirá para demonstrar definitivamente a intenção final da vaca, pela excelente razão de que Lafayette alcançara uma cerca 2 saltos à sua frente. Confuso com o problema que parecia ser agora devido à sua total ignorância da psicologia leonina, ele estava convencido de que deveria tentar visualizar a cena expectante para que pudesse estar preparado para a eventualidade. Avançando sombriamente sobre os fragmentos grosseiramente desordenados, lançando um olhar ocasional para trás, ele novamente imaginou sua última resistência com as costas contra o fim rochoso do corredor. O leão aproximava-se lentamente dele, mas Lafayette esperava até que não houvesse chance de errar. Ele foi muito legal. Sua mão estava firme enquanto mirava com cuidado. Aqui,
O pesar interrompeu o curso uniforme de sua reflexão, o pesar de não ter praticado com mais afinco com seu revólver. O fato de nunca tê-la descarregado o perturbava, embora de forma vaga, pois ele nutria a convicção subconsciente popular de que, se uma arma de fogo é apontada na direção geral de um objeto animado, ela se torna uma arma letal. No entanto, nessa imagem mental, ele mirou com cuidado. O fato de estar utilizando apenas a alça de mira não lhe causava nenhuma preocupação. Ele puxou o gatilho. O leão cambaleou e quase caiu. Foi necessário um segundo tiro para matá-lo. E ao cair no chão, Lafayette Smith respirou um genuíno suspiro de alívio. Sentiu-se tremendo ligeiramente em reação à tensão nervosa que vinha sofrendo. Ele parou e, retirando um lenço do bolso, enxugou a transpiração da testa, sorrindo um pouco ao perceber o grau de excitação a que havia se entregado. Sem dúvida, o leão já o havia esquecido e prosseguido com seus afazeres. Soliloquiou. Ele estava voltado na direção de onde havia vindo quando essa conclusão satisfatória passou por sua mente, e então, a 100 pés de distância, onde o corredor desaparecia em uma curva, o leão apareceu. Gunner estava perturbado. Era manhã, e Lafayette Smith ainda estava desaparecido. Eles o procuraram até tarde na noite anterior e agora estavam partindo novamente. O'Gonil, o chefe, agindo sob instruções do artilheiro, havia dividido o grupo em pares e, com exceção de 4 homens deixados para guardar o acampamento, estes deveriam procurar em diferentes direções, vasculhando cuidadosamente a região em busca de vestígios do homem desaparecido. Danny havia escolhido Obambi como seu companheiro, um fato que irritou consideravelmente o garoto negro, pois ele havia sido alvo de grande vitupério furioso desde que Danny descobriu, na tarde anterior, que ele havia deixado Smith sozinho nas montanhas. Não faz diferença o que ele te disse, seu moleque, garantiu o artilheiro. Você não tinha o direito de deixá-lo lá sozinho. Agora vou levá-lo para uma caminhada, e se não encontrarmos Lafayette, o senhor nunca mais voltará. Sim, senhor, respondeu Obambi, que não tinha sequer uma vaga ideia do que o homem branco estava falando. Uma coisa, no entanto, o agradava imensamente. O governador insistia em carregar sua própria arma, deixando para Obambi apenas um almoço leve e 2 tambores de 50 cartuchos de munição. Não que as 9 libras e 13 onças de uma submetralhadora Thompson representassem um fardo excepcionalmente pesado, mas Obambi sempre se sentia aliviado ao se livrar de qualquer peso. Ele teria ficado ligeiramente grato por uma redução de carga de mesmo 368 gramas. Artilheiro, ao tentar determinar a provável rota que Smith teria seguido em sua busca pelo acampamento, raciocinou de acordo com o que ele supôs que teria feito em circunstâncias semelhantes, e sabendo que Smith fora visto pela última vez bem acima do acampamento e um pouco ao norte dele, decidiu procurar em direção ao norte ao longo das colinas, sendo óbvio que um homem desceria colina em vez de subir mais em tal emergência. O dia estava quente, e ao meio-dia, o artilheiro estava cansado, suando e desgostoso. Ele estava particularmente desgostoso com a África, que, informou ao Bambi, era um inferno de cidade. Nossa, ele resmungou, andei com minhas pernas ruins até não poder mais, e não fui além do Lupe a Cícero. Estou há 6 horas, e poderia ter feito isso em 20 minutos de táxi. É claro que não há policiais na África, mas também não há táxis. Sim, senhor, concordou o Bambi. Cale-se, rosnou o artilheiro. Estavam sentados sob a sombra de uma árvore em uma encosta, descansando e almoçando. A uma curta distância abaixo deles, a encosta caía abruptamente em um penhasco de 50 pés, um fato que não era aparente de onde estavam sentados, assim como a aldeia paliçada na base do penhasco. Eles também não viram um homem agachado perto de um arbusto, na beira do precipício. Ele estava de costas para eles e, oculto na mata, contemplava a aldeia abaixo. Ali, o observador acreditava, estava o homem que procurava, mas desejava ter certeza, o que poderia exigir dias de observação. O tempo, contudo, significava pouco ou nada para Tarzan, não mais do que para qualquer outra fera da selva. Ele retornava frequentemente a este ponto de observação e observava. Mais cedo ou mais tarde, ele descobriria a verdade ou a falsidade de sua suspeita de que um dos homens brancos que vira na aldeia abaixo era o traficante de escravos para quem ele havia vindo ao norte. E assim, como um grande leão, o homem macaco agachou-se, observando sua presa. Abaixo deles, Dominique Capietro e Leonce Taboutier pousavam à sombra de uma árvore fora da cabana do invasor, enquanto meia dúzia de escravas os serviam, desfrutando com calma de seu tardio café da manhã. Um par de vigorosas bebidas destiladas havia estimulado seus espíritos exaustos, que estavam em baixa após o despertar da farra do dia anterior, embora, mesmo assim, nenhum dos dois pudesse ser corretamente descrito como estando em boa forma. Capietro, que estava ainda mais mal-humorado e briguento do que o habitual,
descarregou sua ira sobre os infelizes escravos, enquanto Stabbut comia em silêncio taciturno, que finalmente quebrou para retornar ao assunto de sua missão. Devo começar a me dirigir para o sul, disse ele. Pelo que pude apurar, não há nada a ser ganho procurando pelo homem macaco nesta parte do país. Por que tanta pressa em encontrá-lo? Exigiu Capietro. Minha empresa não é boa o suficiente para você. Negócios antes do prazer. Como sabe, camarada, lembrou Stabbut ao italiano, em tom conciliatório. Suponho que sim, resmungou Capietro. Gostaria de visitá-lo novamente após retornar do sul, sugeriu Stabbut. É possível que não retorne. Assim farei. Petersbury deve ser vingado. O obstáculo no caminho do comunismo deve ser removido. O homem macaco matou Sveri. Não. Uma mulher o matou, respondeu o russo. Mas o homem macaco, como o senhor o chama, foi diretamente responsável pelo fracasso de todos os planos de Sveri. Portanto, indiretamente responsável por sua morte. Espero obter melhores resultados do que Sveri. Então, boa sorte. Mas não invejo sua missão. Este Tarzan é como um leão com o cérebro de um homem. Ele é selvagem. Ele é terrível. Em seu próprio país, ele também é muito poderoso. Eu o encontrarei. No entanto, disse Stabbut, com confiança. Se possível, eu o matarei no momento em que o vi pela primeira vez, antes que ele tenha a oportunidade de suspeitar, ou, se não puder fazer isso, conquistarei sua confiança e amizade. Então, o destruirei quando ele menos suspeitar do perigo. As vozes se propagam a grandes distâncias, e assim, embora Stabbut falasse apenas em tom normal, o observador, agachado no topo da falésia, sorriu apenas a mais tênue sugestão de um sorriso sombrio. Então era por isso que o homem da russa, de quem Goloba, o chefe, lhe havia falado, estava perguntando sobre seu paradeiro. Talvez Tarzan já suspeitasse disso, mas ficou satisfeito em ter uma prova definitiva. Ficarei satisfeito se o matar, disse Capietro. Ele me tiraria dos negócios se descobrisse sobre mim. Ele é um canalha que impediria um homem de ganhar $1 honestamente. Pode esquecê-lo, camarada, assegurou Stabbut ao invasor. Ele já está praticamente morto. Forneça-me homens. Em breve estarei a caminho do sul. Meus vilões já estão selando os cavalos para partir e encontrar homens para seu safari, disse Capietro, com um gesto de mão na direção do pátio central, onde uma vintena de bandidos selavam seus cavalos em preparação para uma incursão contra uma distante aldeia gala. Que a sorte os acompanhe, disse Stabbut. Espero. O que foi isso? Ele exigiu, saltando para os pés quando um súbito estrondo de rochas e terra caindo veio de trás deles. Capietro também se levantou. Um deslizamento de terra, exclamou ele. Uma porção da falésia desmoronou. Veja, o que é aquilo? Ele apontou para um objeto a meio caminho da falésia, a figura de um homem branco nu agarrado a uma árvore que encontrou abrigo para suas raízes na face rochosa da falésia. A árvore, pequena, curvava-se sob o peso do homem. Lentamente, cedeu. Ouviu-se o som de madeira sendo rasgada, e então a figura precipitou-se para baixo, em direção à aldeia, onde foi ocultada da vista dos dois observadores brancos por uma cabana interposta. Mas Stabbut havia visto a figura gigantesca do homem branco quase no tempo suficiente para compará-la com a descrição que tivera do homem por quem viajara toda a longa distância de Moscou. Não poderia haver dois iguais, disso ele estava certo. É o homem macaco, ele exclamou. Venha, Capietro, ele é nosso. Imediatamente, o italiano ordenou que vários chiftas avançassem e capturassem o homem macaco. A fortuna nunca está necessariamente com os corajosos ou os virtuosos. Infelizmente, ela é igualmente propensa a se instalar na bandeira do covarde ou do canalha. Hoje ela abandonou Tarzan completamente. Ao agachar-se na borda da falésia, contemplando a vila de Dominique Capietro, ele subitamente sentiu a terra ceder sob seus pés. Como um gato, ele saltou para os pés, lançando as mãos acima da cabeça, como se faz, mecanicamente, para preservar o equilíbrio ou buscar apoio. Mais tarde demais, com uma pequena avalanche de terra e rocha, ele deslizou pela borda da falésia. A árvore, crescendo em parte da face da escarpa, amortizou sua queda e, por um momento, deu-lhe esperança de que pudesse escapar do perigo maior da queda final na aldeia, onde, se a queda não o matasse, era evidente que seus inimigos o fariam. Mas apenas por um momento suas esperanças foram despertadas. Com a quebra do caule flexível, a esperança se desvaneceu enquanto ele mergulhava em direção ao abismo. Danny, Gunner Patrick, tendo terminado seu almoço, acendeu um cigarro e deixou seu olhar vagar pela paisagem que se descortinava em um belo panorama diante de si. Criado na cidade, ele via apenas uma parte do que havia para ser visto e compreendia pouco disso. O que mais o impressionou foi a solidão da perspectiva. Nossa! Ele soliloquiou. Que esconderijo! Ninguém jamais encontraria um rapaz aqui. Seus olhos repentinamente se fixaram em um objeto em primeiro plano. Ei, fumaça!
ele sussurrou para o Bambi. O que é aquilo? Ele apontou na direção da coisa que havia despertado sua curiosidade. O Bambi observou e, quando o encontraram, seus olhos aguçados o reconheceram pelo que era. É um homem, Buana, disse ele. Foi o homem que matou Simba em nosso acampamento naquela noite. É Tarzan dos macacos. Como diabos você sabe? Perguntou o artilheiro. Só existe um Tarzan, respondeu o negro. Não poderia ser outro, pois nenhum outro homem branco em toda a região da selva, da montanha ou das planícies anda tão nu. O artilheiro levantou-se. Ele estava descendo para conversar com o homem macaco, que, talvez, pudesse ajudá-lo em sua busca por Lafayette Smith, mas, ao se levantar, viu o homem abaixo dele saltar para os pés e erguer os braços acima da cabeça. Então, e desapareceu como se tivesse sido engolido pela terra. O artilheiro franziu as sobrancelhas. Caramba! Observou ele ao Bambi. Ele realmente se deu mal, não é? O que, Buana? Perguntou o Bambi. Cale-se, retrucou o artilheiro. Isso foi engraçado. Ele murmurou. Pergunto-me o que aconteceu com ele. Acho que vou dar um rabo para ele. Vamos lá, Gingy, concluiu ele em voz alta para o Bambi. Tendo aprendido por experiência, inteiramente a experiência de outros que falharam em fazê-lo, que a atenção aos detalhes é essencial para a contínua busca por vida, liberdade e felicidade. O artilheiro examinou cuidadosamente sua Thompson enquanto caminhava rápida, mas cautelosamente, em direção ao local onde Tarzan havia desaparecido. Ele constatou que havia um cartucho na câmara, que o tambor do carregador estava devidamente acoplado e que a alavanca de controle de tiro estava ajustada para fogo totalmente automático. Na aldeia, que ele ainda não conseguia ver e cuja presença não sonhava, os chiftas corriam em direção ao local onde sabiam que o corpo do homem caído deveria estar, e na vanguarda estavam os Tabuticapietro, quando, de repente, surgiu do interior da última cabana o homem que procuravam. Não sabiam que ele havia pousado no telhado de palha da cabana da qual acabará de sair, nem que, embora tivesse rompido o telhado e caído no chão, a queda fora amortecida, de modo que não sofrerá nenhuma lesão incapacitante. Para eles, aquilo parecia um milagre, e vê-lo assim, aparentemente ileso, pegou os dois homens brancos de surpresa, a ponto de pararem em seco, enquanto seus seguidores, imitando-os, se aglomeravam ao redor. Stabut foi o primeiro a recuperar a presença de espírito. Sacando um revólver de sua coldre, ele estava prestes a disparar a queima-roupa contra o homem macaco, quando Capietro ergueu sua mão. Espere, rosnou o italiano, não seja precipitado. Eu estou no comando aqui, mas é o homem macaco, exclamou Stabut. Eu sei disso, respondeu Capietro. E é justamente por essa razão que desejo capturá-lo vivo. Ele é rico, ele trará um grande resgate. Que se dane o resgate, exclamou Stabut. É a vida dele que eu quero. Espere até que eu tenha o resgate, disse Capietro. E então você poderá ir atrás dele. Enquanto isso, Tarzan permaneceu observando os dois. Ele percebeu que sua situação era repleta de perigo excepcional. Era do interesse de qualquer um desses homens matá-lo. E embora o resgate de que um deles falava pudesse detê-lo temporariamente, ele sabia que pouca provocação seria necessária para induzir este a matá-lo em vez de correr o risco de que ele escapasse. Enquanto era evidente que o russo já considerava ter tido provocação suficiente, e Tarzan não duvidava que ele encontraria os meios para realizar seu intento, mesmo diante das objeções do italiano. Lafayette Smith hesitou. Era evidente que ele testemunhava algum tipo de rito religioso ou espetáculo, e supôs que interrompê-lo seria uma introdução pouco satisfatória a essas pessoas, cujos rostos, que já o haviam repelido, o impressionavam tão desfavoravelmente que questionava a amabilidade de sua recepção, mesmo sob os auspícios mais favoráveis. E então, um movimento da multidão abriu por um momento uma avenida para o centro do círculo onde as cruzes estavam, e o homem ficou horrorizado com o que se revelou por um instante aos seus olhos espantados, pois viu a vegetação seca e os feixes de lenha amontoados em torno das bases das cruzes e os jovens com as tochas flamejantes prontos para incendiar as pilhas inflamáveis. Um homem idoso entoava uma oração. Aqui e ali, aldeões contorciam-se no chão, no que Smith supôs serem evidências de êxtase religioso. Então, o velho deu um sinal, e os portadores de tochas aplicaram as chamas à vegetação seca. Lafayette Smith não esperou para ver mais nada. Avançando rapidamente, ele empurrou os aldeões surpresos de seu caminho e saltou para o círculo diante das cruzes. Com um pé calçado em bota, ele chutou a vegetação já em chamas para o lado, e então, com seu pequeno, brilhando em sua mão, ele se virou e encarou a multidão atônita e enfurecida. Por um momento, Abraão, filho de Abraão, ficou paralisado pela surpresa. Ali estava uma criatura além de sua experiência ou conhecimento. Poderia ser um mensageiro celestial, mas o velho havia ido tão longe, e sua mente perturbada estava tão completamente imbuída da ânsia por tortura,
que ele poderia até mesmo desafiar Jeová em vez de renunciar aos prazeres do espetáculo que havia organizado. Finalmente, ele encontrou sua voz. Que blasfêmia é esta? Ele gritou. Ataquem este infiel e despedacem-no. Você terá que atirar. Agora, disse uma voz inglesa às costas de Smith, pois, se não o fizer, eles o matarão. Ele percebeu que era uma das jovens sobre as cruzes, outro mistério surpreendente nesta vila de mistério. Aquela voz inglesa fria. Então, um dos portadores de tochas avançou contra ele com um grito maníaco, e Smith disparou. Com um grito, o sujeito agarrou o peito e caiu aos pés do americano, e com o estampido da pistola e o colapso repentino de seu companheiro, os demais, que haviam avançado sobre o intruso, recuaram, enquanto, por todos os lados, as criaturas superexcitadas sucumbiam à maldição que lhes fora transmitida por Augusto, o Efésio, até que o chão ficou coberto de formas contorcidas. Percebendo que os Aldeões estavam, ao menos por enquanto, demasiado perturbados e intimidados pela morte de seu companheiro para prosseguir com o ataque, Smith voltou sua atenção imediatamente para as duas moças. Guardando sua pistola no coldre, ele cortou as amarras deles com seu canivete antes que Abraão, filho de Abraão, pudesse recompor seus sentidos e tentar incitar seus seguidores a um novo ataque. Foi preciso mais do que um momento para libertar os dois cativos, pois, após cortar as amarras que prendiam seus pés, Smith foi obrigado a sustentar parcialmente cada um com um braço enquanto cortava as fibras que prendiam seus pulsos aos braços da cruz, para que nenhum osso fosse quebrado ou músculo lesionado quando o peso total da vítima fosse repentinamente lançado sobre um pulso. Ele havia derrubado Lady Bárbara primeiro, e ela o estava auxiliando com Jezebel, que, tendo sido crucificada por mais tempo, não conseguia ficar em pé sozinha, quando Abraão, filho de Abraão, recuperou compostura suficiente para permitir que pensasse e agisse. Tanto Lady Bárbara quanto Smith estavam amparando Jezebel, em cujos pés entorpecidos o sangue começava a circular vivamente. Suas costas estavam voltadas para o profeta, e aproveitando-se de sua preocupação, o velho homem aproximava-se sorrateiramente deles por trás. Em sua mão, havia uma faca rústica, mas nem por isso menos formidável. Era a faca sacrificial manchada de sangue deste terrível e velho sumo sacerdote dos midianitas, ainda mais terrível agora por causa da raiva e do ódio que animavam a mente cruel e defeituosa que dirigia a mão em forma de garra que a empunhava. Toda a sua raiva, todo o seu ódio eram dirigidos contra a pessoa de Lady Bárbara, em quem ele via a autora de sua humilhação e de seus desejos frustrados. Sorrateiramente, ele se aproximou dela por trás, enquanto seus seguidores, paralisados em silêncio por seus olhares terríveis, observavam com expectativa contida. Absortos com a semi-morta Jezabel, nenhum dos três nas cruzes viu a figura repulsiva do Vingador, que surgiu repentinamente atrás da moça inglesa, com a mão direita erguida para cravar a lâmina profundamente em suas costas, mas ouviram seu grito súbito, sufocante e ofegante, e viraram-se a tempo de ver a faca cair de seus dedos sem força, enquanto ele agarrava a própria garganta, e de testemunhar seu colapso. Augusto, o Efésio, havia estendido a mão de um túmulo cavado 2000 anos antes para salvar a vida da Lady Bárbara Collis, embora, sem dúvida, ele teria se revirado naquele mesmo túmulo se tivesse percebido o fato. Como um grande felino, Tarzan dos macacos escalou a paliçada da aldeia dos invasores, desceu levemente ao chão do lado oposto, e ascendeu as falésias um pouco ao sul da aldeia, onde eram menos íngremes. É possível que ele tenha se aproveitado do portão aberto, mas a direção que escolheu era o caminho mais curto, e uma paliçada não constituía obstáculo para o filho adotivo de Kala, a fêmea de gorila. O artilheiro o aguardava no cume da falésia, diretamente atrás da aldeia, e pela segunda vez esses homens estranhamente dissemelhantes se encontraram dissemelhantes e, no entanto, semelhantes em alguns aspectos. Cada um era ordinariamente quieto, chegando à taciturnidade, cada um era autossuficiente, cada um era uma lei para si mesmo em seu próprio ambiente, mas aí terminava a semelhança, pois os extremos do ambiente haviam produzido extremos psicológicos tão remotamente separados quanto os polos. O homem macaco fora criado em meio a cenas de beleza e grandeza eternas, tendo como companheiros os animais da selva, selvagens talvez, mas desprovidos de avareza, ciúmes mesquinhos, traição, baixeza, crueldade intencional, enquanto o artilheiro não conhecera senão os aspectos sórdidos de paisagens desfiguradas pelo homem, de horizontes grotescos com as gritantes atrocidades da arquitetura, de uma terra escondida por concreto e asfalto e repleta de latas e lixo. Seus companheiros, em todas as esferas da vida, movidos por grandiosas e mesquinhas baixezas desconhecidas por qualquer ser que não a humanidade. Uma metralhadora tem suas possibilidades, disse o homem macaco, com um lampejo de sorriso. Eles o colocaram em uma situação difícil, senhor.
observou o artilheiro. Acredito que eu deveria ter saído bem, respondeu Tarzan, mas agradeço mesmo assim. Como o senhor veio parar aqui? Estou procurando meu parceiro, e por acaso, vi você cair aqui. Cotton Ball me informou que o senhor foi a pessoa que me salvou do leão, e por isso fiquei feliz em ajudá-lo. Senhor. A procura por quem? Meu braço direito, Smith. Onde ele está? Eu não estaria procurando por ele se soubesse. Ele se perdeu, ausente desde a tarde de ontem. Conte-me as circunstâncias, disse Tarzan. Talvez eu possa ajudá-lo. Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar, disse o artilheiro. Conheço bem a região ao sul da Madison Street, mas aqui fora sou apenas um novato. Não tenho a menor ideia de onde procurá-lo. Nossa! Dê uma olhada naquelas montanhas. É tão provável encontrar um homem na esquina das ruas Oak e por quanto procurá-lo ali. Vou lhe contar como aconteceu. E então ele narrou brevemente tudo o que se sabia sobre o desaparecimento de Lafayette Smith. Ele estava amado? Perguntou o homem macaco. Ele achava que sim. O que você quer dizer? Ele embalou uma pistola de brinquedo brilhante, e se alguém atirasse em mim com ela e eu descobrisse, eu colocaria sobre o meu joelho, e lhe daria umas palmadas. Isso pode ser útil para ele conseguir comida, disse Tarzan, e isso será mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Ele não corre grande perigo, exceto por homens e inanição. Onde fica o seu acampamento? Danny acenou com a cabeça para o sul, a cerca de 1000 milhas dali. Ele disse, é melhor que você vá para lá e permaneça onde ele possa encontrá-lo, caso consiga retornar, e onde eu possa encontrá-lo, caso localize. Gostaria de ajudá-lo a procurá-lo. Ele é uma boa pessoa, mesmo que seja legítimo. Posso me mover mais rapidamente sozinho, respondeu o homem macaco. Se você começar a procurá-lo, provavelmente terei que encontrá-lo também. O artilheiro sorriu. Acho que não está tão longe da verdade, afinal, respondeu ele. Tudo bem. Partirei para o acampamento e esperarei por você lá. Sabe onde fica nosso acampamento? Vou descobrir, respondeu Tarzan, voltando-se para o Bambi, a quem fez algumas perguntas no dialeto banto nativo dos negros. Então, ele voltou a se dirigir ao artilheiro. Sei onde está o seu acampamento agora. Cuidado com esses indivíduos daquela aldeia, e não deixe seus homens se afastarem muito da proteção de sua metralhadora. Por quê? Perguntou Danny. O que são aqueles caras? São ladrões, assassinos e traficantes de escravos, respondeu Tarzan. Nossa! Exclamou Gunner. Há crimes organizados até na África. Não é? Não sei o que é um esquema criminoso, respondeu o homem macaco, mas há crime onde há homens, e em nenhum outro lugar. Ele se virou então, sem uma palavra de despedida, e começou a subir em direção às montanhas. Caramba! Murmurou o artilheiro. Aquele sujeito não é muito chegado em homens. O que, Dona? Perguntou o Bambi. Cale-se, advertiu Danny. A tarde já estava quase no fim quando Gunner e o Bambi se aproximaram do acampamento. Cansado e com os pés doloridos como estava, o homem branco, não obstante, havia avançado rapidamente pela trilha de volta, para que a noite não os alcançasse antes de chegarem ao seu destino, pois Danny, em comum com a maioria dos humanos criados na cidade, havia descoberto algo peculiarmente deprimente e inspirador nos misteriosos sons e silêncios das selvas noturnas. Ele desejava as fogueiras e a companhia dos homens após o pôr do sol, e assim, os dois cobriram a distância no retorno em muito menos tempo do que fora consumido para percorrê-la originalmente. Ao avistar o acampamento, o breve crepúsculo dos trópicos já havia caído, as fogueiras estavam acesas e, para um olhar treinado, uma mudança seria evidente em relação à aparência do acampamento quando ele o deixará naquela manhã, mas os olhos de Danny eram treinados em assuntos de jogos de azar, touros e caminhões de cerveja, e não nas preocupações de acampamentos e safaris. Assim, na luz fraca do anoitecer, ele não notou que havia mais homens no acampamento do que quando deixará, nem que, na parte de trás, havia cavalos amarrados onde nunca houvera cavalos antes. A primeira indicação de que algo incomum estava acontecendo veio de Obambi. Homens brancos estão no acampamento, Vanna, disse o negro. E muitos cavalos. Talvez tenham encontrado Vanna louco e o trouxeram de volta. Onde o senhor vê homens brancos? Tarbaby, perguntou o Gunner. Perto da grande fogueira no centro do acampamento, Vanna, respondeu o Bambi. Giz, sim, estou vendo-os agora, admitiu Danny. Eles devem ter encontrado o velho Swink, mas não o vejo. O senhor o vê? Não, Dona, mas talvez ele esteja em sua tenda. A aparição de Patrick e o Bambi causou uma comoção no acampamento totalmente desproporcional à sua verdadeira importância. Os homens brancos saltaram sobre os pés e sacaram seus revólveres, enquanto negros estranhos, em resposta aos comandos de um deles, pegaram rifles e ficaram nervosamente alertas. Não precisam fazer nenhum escândalo, chamou Danny,
Somos apenas eu e a fumaça. Os homens brancos avançavam para encontrá-lo, e os dois grupos pararam frente a frente perto de uma das fogueiras. Foi então que os olhos de um dos dois estranhos homens brancos se fixaram na submetralhadora Thompson. Erguendo seu revólver, ele cobriu Danny. Levante umas mãos, ele ordenou bruscamente. O quê? Exigiu o artilheiro, mas as levantou como todo homem sensato faz quando convidado dessa forma na extremidade de uma pistola. Onde está o homem macaco? Perguntou o estranho. Que homem macaco? Sobre o que o senhor está falando? Qual é o seu esquema? Sabe de quem estou falando, Tarzan? Retrucou outro ponto o artilheiro, lançou um olhar rápido ao redor do acampamento. Ele viu seus próprios homens reunidos sob a guarda de negros de aparência vil em longas vestimentas